Gravando. Continuando com o mesmo exemplo, é que nós temos cobertura. Fica melhor para você ver com a luz ligada, né? Costuma ajudar bastante. Tá aberto. Eu não fecho, eu só desligo a lâmpada, eu nunca fecho. Não. É. Tá ligado, tá? Esse cabo tá com mal contato. O cabo HDMI. Mas era que está projetando dentro, não estiver projetando a imagem, está projetando a tela dele. Às vezes não está acendendo a câmera. Ótimo. Depois ele queima na mão de outro. Eventualmente ele aparece, tá? Mas enquanto ele aparece, vamos continuar com o mesmo exemplo. Ou seja, cobertura, nitrogênio, fósforo. CNP. C não é carbono, é cobertura. Tá? Os três efeitos isoladamente, ou seja, o efeito da cobertura desconsiderando o resto, o efeito do nitrogênio desconsiderando o resto, o efeito do fósforo desconsiderando o resto. As interações, cobertura nitrogênio, cobertura fósforo, nitrogênio e fósforo. O símbolo de interação é multiplicação. Certo? X, quando ele está escrevendo em português, Y, quando ele está escrevendo em size ou RAs. Ou, melhor, Y não, o asterisco. Tá? Grau de liberdade. Quantas coberturas nós temos? Coberturas. 3. Mato, milheto, mucuna. Grau de liberdade? 2. Quantos nitrogênios nós temos? 4. Grau de liberdade? Quantos fósforos nós temos? Grau de liberdade? 1. Ou seja, nós temos 24 tratamentos no total. 3 vezes 4 vezes 2. Esses 24 tratamentos têm 23 graus de liberdade para tudo que envolve tratamento. Desses 23, 2 são da cobertura sozinha, 3 do nitrogênio sozinho e 1 do fósforo sozinho. Ou seja, os 3 efeitos principais juntos respondem por 6 dos 23 graus de liberdade. Tá ok? Sobram 17. Que vão ser das diferentes interações. O que é a interação? É a variação que é devida a 2 fatores, mas não é devida a nenhum dos 2 fatores isoladamente. A interação é como um modifica o outro. Então a interação é dos 2 ou dos 3, mas não é de nenhum sozinho. Faz sentido?
Cobertura de nitrogênio. Se fossem somente esses dois tratamentos, ou seja, se não houvesse o fósforo, quantas combinações nós teríamos? Nitrogênio. Quantas combinações? 12. Portanto, tem 11 graus de liberdade para tudo que envolve cobertura de nitrogênio. Faz sentido? Tudo que é devido exclusivamente à cobertura de nitrogênio tem 11 graus de liberdade. Só que cobertura de nitrogênio inclui cobertura, nitrogênio e a interação. Correto? A cobertura não pode aparecer duas vezes. O efeito sozinho da cobertura não pode aparecer duas vezes. Faz sentido? Como eu já tenho o efeito da cobertura sozinha, eu tenho que tirar essa parte do que se deve à cobertura e nitrogênio. Está todo mundo seguindo aqui a lógica? Vamos lá. A cobertura sozinha responde por 2 dos 23 graus de liberdade. Certo? Mas a cobertura sozinha faz parte dos efeitos do tratamento como um todo, mas também faz parte dos efeitos de tudo que envolve cobertura e nitrogênio simultaneamente. Então, eu tenho que tirar o efeito da cobertura do efeito de tudo que envolve cobertura de nitrogênio. Faz sentido agora? Eu tenho 12 combinações de cobertura de nitrogênio, portanto 11 graus de liberdade. Então eu tenho que tirar 2 desses que são da cobertura sólida. Ficam 9. Quantos são do nitrogênio sólido? Não são 3 nitrogênios? Eu estou falando dos graus de liberdade. Então vou tirar 2 graus de liberdade para o nitrogênio, que eu já tinha tirado antes. Senão o nitrogênio ia aparecer 2 vezes. Tirei 2, tiro quantos para o nitrogênio? Para a cobertura. E agora para o nitrogênio são quantos? 3. Então eu tiro dos 11, 2 são da cobertura, 3 são do nitrogênio. O que é o resto? A interação cobertura de nitrogênio. Que tem quantos? 6. Eu tinha 11, tirei 2, tirei 3, ficam 6. Está fazendo sentido isso aí? Cobertura P. Quantas combinações eu tenho? 6. Grau de liberdade? 5. Quantos da cobertura? Quantos do fósforo? Ficam 2 para interação cobertura e fósforo. Nitrogênio e fósforo. 4 e 2, 8 tratamentos, 8 combinações, 7 graus de liberdade, 3 do nitrogênio, 1 do fósforo, 3 da interação. Está fazendo sentido? E a tríplice? A interação tríplice é tudo que envolve os 3, não é nenhum sozinho, nem é uma interação dupla. Porque as duplas já saíram antes, né? A gente vai simples, depois dupla, depois tríplice, depois quádrupla, depois quíntupla, depois hextupla, depois pneu. Aí, se você chegou a botar 7 fatores para ter interação de 7 fatores, eu vou rezar por você. E olha que eu não sou religioso. Tá? A lógica permanece a mesma. É só lembrar o que é interação. É o que aparece com 2, ou com 3, ou com 4, mas não é devido a nenhum deles sozinho, nem a combinações de menos coisas. Se é a tríplice, não são as interações duplas, se é a quádrupla, não são as duplas, nem as tríplices, se é a quíntupla, não são os sozinhos, não são as duplas, não são as tríplices, não são as quádruplas. Porque isso tudo já saiu antes. Essas interações, elas independem se são cinéticas ou não.
Na verdade, a interação, quando a gente estuda a interação, não sabe dizer se é positiva ou negativa. Isso não é uma decisão da estatística. É uma decisão de interpretação. É uma decisão de ciência. Não uma decisão da estatística. A estatística simplesmente diz: olha, um modifica o que acontece com o outro. De uma forma maior do que o acaso explicaria. Ou seja, de uma forma significativa. Interação sempre existe. Agora, ela pode ser significativa ou não. Existir sempre tem. A não ser que sejam duas coisas completamente independentes, sempre vai ter interação entre as coisas. Agora, a interação pode ser pequeno o suficiente para o acaso explicar, ou grande o suficiente para ser pouco provável ser devido ao acaso. Se é positiva ou negativa, não é uma decisão da estatística. É uma decisão da sua interpretação dos resultados. Ou seja, de você tentar entender mecanismos causais do que aconteceu para indicar que um favorece ou desfavorece. Tá ok? Tranquilo, gente? Soma de quadrados, você vai fazer a mesma coisa, só que diferente. O português não é muito bom de fazer a mesma coisa diferente, mas a lógica é a mesma. Como é que você faz a soma de quadrados de qualquer coisa na face da Terra? Totaliza aquela coisa, eleva ao quadrado, soma esses quadrados e divide por quem? Pelo número de coisas que você usou para dar cada total daquele. Não é isso? E aí tira o C. Não esqueça de tirar o C no final da conta. Tá? Então, como é que eu faço soma de quadrados para cobertura? Pego todo mundo que tinha mato, somo quadrado. Todo mundo que tinha milheto, somo quadrado. Todo mundo que tinha mucuna, somo quadrado. Mato ao quadrado, mais milheto ao quadrado, mais mucuna ao quadrado. Divide por quem? Pelo número de parcelas que receberam mato, ou que receberam milheto, ou que receberam mucuna. Que é o mesmo número. Então, se não houver parcela perdida, é o mesmo número dos três. Ou seja, eu volto para uma parcela. Que eu não somei, nesse caso, vai depender do número de repetições. Mas, pegando esse exemplo daqui, para P, eu não somei 12 parcelas. Quando eu divido por 12, eu volto para uma parcela. Para N, eu somei 9, eu divido por 9. Todo mundo tem mato, ou seja, mato ao quadrado, mais milheto ao quadrado, mais mucuna ao quadrado. Divido pelo número de parcelas que tem mato, ou que tem milheto, ou que tem mucuna. Normalmente esse número vai ser igual, exceto para a parcela perdida, outlier eliminado. Se cada um deles tiver um número diferente, você pega mato ao quadrado dividido pelo número de parcelas de mato, milheto ao quadrado dividido pelo número de parcelas de milheto, mucuna ao quadrado dividido pelo número de parcelas de mucuna. Que é o que o SAI vai fazer, o que o R vai fazer. Certo? Menos o somatório, o quadrado do somatório total dividido pelo número de parcelas total. Porque aquilo ali vai acontecer sempre. Tranquilo? Para P vai ser a mesma coisa, só que vai dividir. O divisor vai ser todo mundo que tem fósforo, todo mundo que não tem fósforo, quadrado, divide pelo número de parcelas. E para nitrogênio, todo mundo tem adubo, todo mundo tem nacional, todo mundo que tem sem inoculação, ou que não tem, né? Que tem sem inoculação não tem nada. E todo mundo que tem a tropical. Tranquilo? Isso aí são os efeitos principais. Como é que vocês acham que a gente faz a interação?
Como é que a gente fez o grau de liberdade da interação? Ou seja, pega as combinações, não é isso? Tira os que você já tinha calculado antes. E aí o que sobra é a interação. Como é que a gente vai fazer a soma de quadrados? Da mesma forma. A soma de quadrados das combinações, ou seja, o total de mato, adubo, quadrado. Mato, nacional, quadrado. Mato, sem inoculação, quadrado. Mato, tropical, quadrado. Milheto, adubo, milheto, nacional, SI, tropical. Mucuna, adubo, mucuna nacional, mucuna SI, mucuna tropical. Isso aí são as combinações. Cada total desse, quadrado, divide pelo número de parcelas. Soma, tira C. Isso aí dá a soma de quadrado de tudo que envolve mato e... que envolve cobertura e nitrogênio. Correto? Todo mundo está aí. Só que eu já conheço o efeito da cobertura sozinha. Tiro fora. Eu já conheço o efeito do nitrogênio sozinho. Tiro fora. O que sobra é o que se deve à cobertura e ao nitrogênio, mas não se deve nem à cobertura nem ao nitrogênio. Ou seja, a interação entre os dois. A mesma coisa para as outras interações duplas. A interação tripla, tudo que envolve os três, mas nem é um sozinho, nem são as duplas. Tranquilo? Ou seja, conceitualmente, fácil. Operacionalmente, fácil. Chato pra cacete pra fazer na calculadora. Chato. Não é difícil. É chato. E hoje nem chato é. Porque quem vai fazer para vocês é o SAIS, o R. Vocês já vão encontrar lá no finalzinho. Esse foi, esse não foi. Mas com os números todos feitos. A Aline viu o tempo que eu fiz a análise dos dados dela. Era um fatorial grande. Era 2 por 20. O teu do mestrado. 2 por 8. Levou mais ou menos 15 segundos. Leva mais tempo organizando os dados do que fazendo a análise. Aliás, eu levei bem mais tempo do que isso que eu tinha que fazer, checar de outlier, aquele negócio todo. Hã? Então, você consegue mandar um arquivo. Aí, na hora, você vai abrir o SAS e vira tudo de novo. Acho que não foi. Então, não tem mais dificuldade de fazer a análise. Tem dificuldade de entender a análise. São duas coisas muito diferentes. Tranquilo, gente? Interpretação da interação. Se a interação não é significativa, vê efeito principal. Se for significativo. Se nenhuma coisa for significativa, vai para a cama, desce, fica debaixo do cobertor e chora. Tá? Mas não tem muito o que fazer. Estou admitindo que tem alguma coisa significativa no experimento. Certo? Por quê? Se a interação não é significativa, significa que um fator não está interferindo na resposta ao outro fator. Então, faz sentido eu falar no que acontece com um fator independentemente do resto. Concordam? Agora, se a interação é significativa, quem está envolvido na interação, não faz mais sentido eu pensar no principal. Por definição, o que é o efeito principal? Sozinho. Ou seja, como se mais nada interferisse com ele. Se ele está numa interação, eu já sei que alguma coisa interfere com ele. Concordam? Então não faz sentido eu falar nele sozinho. Ele não é mais o foco. Porque eu já sei que
ele é modificado pelo outro fator. Agora vejam que eu estou falando que o efeito principal é envolvido. Admito interação, nesse exemplo que a gente está seguindo, cobertura de nitrogênio. É significativa. Então não posso falar nem na cobertura sozinho, nem no nitrogênio sozinho, concordam? Mas o que é que o fósforo tem a ver com isso aí tudo? O fósforo foi modificado pela cobertura? Se ele não for significativo? Não. O fósforo foi modificado pelo nitrogênio? Não. Então eu posso e devo, independente do que aconteceu com cobertura de nitrogênio, o fósforo tal foi diferente de qual. Porque ele não está envolvido na interação. Certo? Porque às vezes a gente fala, se a interação for significativa, não avalie o efeito principal. Não é isso, a gente não avalia o efeito principal, que faz parte da interação. Se ele não faz parte da interação, discuta ele sozinho, sem problema nenhum. Tranquilo? E como é que a gente estuda a interação? Bem, a interação, por definição, é um modificar o que acontece com o outro. Não é isso? Então, como é que a gente estuda? Um dentro do outro. Eu vou estudar fixo um, estudo o outro. Depois eu fixo o outro e estudo um. Ou seja, continuando com a interação cobertura nitrogênio significativa. Isso significa que a resposta ao nitrogênio depende da cobertura. Correto? E, ao mesmo tempo, que a resposta à cobertura depende do nitrogênio. Como é que a gente faz isso aí? Mato. Agora eu vou estudar os 4 nitrogênios, como eles responderam no mato. Teste de Tucker aqui e vejo a resposta para plantas que vieram depois do mato, como é que estão respondendo ao nitrogênio. Outro teste de Tucker no milheto. Outro teste de Tucker na mucuna. Então eu vejo a resposta ao nitrogênio no mato separado do milheto, separado da mucuna. Tranquilo? O que é que eu faço agora? Eu estava fazendo assim, né? Adubo. Como é que os 3 se comportam no adubo? Nacional. Como é que os 3 se comportam no nacional? Sem inoculação, como é que os 3 se comportam? Tropical, como é que os 3 se comportam? E aí aparecem aquelas famosas letras maiúsculas e minúsculas para poder dizer quem está seguindo qual sentido. Por que a gente usa letra maiúscula e minúscula? Porque esses testes foram desenvolvidos e começaram a ser aplicados na década de 30. E era o que eles podiam fazer. A tipografia que eles tinham para separar os 2 testes era letra maiúscula e minúscula, porque era a única coisa que tinha na máquina de escrever. Certo? Não tem nenhuma razão mais especial. A função de maiúscula e minúscula é só dizer, maiúscula você está vendo assim, minúscula você está vendo assim, ou vice-versa. Então, não confunda a minúscula daqui, na coluna, com essa outra coluna. A minúscula da coluna mato não tem nada a ver com a minúscula da coluna mucuna. A maiúscula da linha adubo não tem nada a ver com a maiúscula da linha nacional. Só isso. E por que é que a gente continua até hoje usando isso aí? Porque a gente é conservador. Todo mundo usa, tá lá, você já sabe, você começa a escrever a frase no Word, ele já completa, já está naquele autocompletar. Só faz perguntar, qual foi o teste que tu usasse? Foi tu que? Quanto por cento? Tanto. Se você quisesse usar cor de letra, letras azuis, letras vermelhas, fonte Comic Sans, é sacanagem, Verdana e Times New Roman. Certo? Eu vou usar o alfabeto grego para isso, o alfabeto cirílico para aquilo outro. Só não vá com o alfabeto chinês, tá? Que nem alfabeto é. O chinês não tem alfabeto. Não tem.
Aquilo ali não são letras. Então não é alfabeto. Tá? Qualquer coisa. A única função é diferenciar. A única regra, seja como for fazer, fez isso na primeira tabela, a última tabela, faça a mesma coisa. Você não quer deixar seu leitor mais doido do que o necessário. Primeira tabela é maiúscula na linha, a segunda tabela é maiúscula na coluna, a terceira tabela vai dizer, dá para. Siga um padrão. Qual o padrão? Tanto faz. De um modo geral, é interessante você colocar maiúscula para aquilo que você acha mais importante. Porque chama mais atenção, só por isso. É só para... A gente quer vender o peixe. Então, destaca o que você quer destacar. E uma coisa que você não deve fazer, se começar a inventar de usar cores, coloque cores que qualquer um consiga distinguir. Azul e vermelho não é uma boa escolha. Tá? Use coisas que sejam fáceis de ver. E é por isso que a gente continua a utilizar hoje, até hoje, minúsculo e maiúsculo. Tá? Porque quem está lendo ali consegue ler. E consegue ver. Certo? Não tem muito mistério. Se você disser que um é Comic Sans, o outro é Verdana, vai ter gente que vai ter dificuldade de saber quem é Comic Sans e quem é Verdana. Ou Times e Courrier, ou qualquer coisa desse tipo. Pode dificultar a vida sem necessidade. Se lembrem sempre que a comunicação científica, tabelas e figuras são comunicação científica, é comunicação. Não interessa o que você queria dizer. Não interessa o que o outro entendeu. Então, quanto mais você facilitar a vida para o outro entender o que você está querendo dizer, melhor. Certo? Não é função do leitor adivinhar o que você queria dizer. É função sua deixar claro. E se para mim a métrica de sucesso científico hoje já começa a ser citação, ou seja, o uso, o impacto do meu artigo já é hoje, para vocês só vai ser isso aí. Não vai interessar mais publicar e nunca ninguém usar. Não vai adiantar para vocês em termos curriculares, em termos de crescimento profissional. A minha geração ainda pegou, certo, o artigo valendo simplesmente porque saiu numa revista, ainda valia, por exemplo. Já não vale mais hoje. Ou cada vez vale menos, na verdade. Mas para vocês, não vai valer. Não vai. É impacto. E não é porque a invenção da CAPES, a invenção do CNPq, o mundo inteiro está fazendo isso. Então, tem uma razão de ser. A ciência não é feita só... O que conta na ciência não é publicar. É descobrir, comunicar e ser utilizado. E eu sei que isso não tem nada a ver com estatística, mas tem tudo a ver com estatística. A interação significativa, desdobramento, acho que eu já falei, não foi? E, finalmente, tentem evitar mais do que 3 fatores. Porque já começa a ficar, até do ponto de vista de logística, difícil. Letra maiúscula, letra minúscula, número, ou letra maiúscula, letra minúscula, letra grega, para fazer essa separação e para entender o que raios aconteceu, é muito ruim. Dois exemplos visuais. No primeiro exemplo, não tem interação. Ou seja, eu posso falar qual é a melhor fonte de fósforo. Sem sombra de dúvida, no de cima. Qual é? Super triplo sempre é melhor. Independente da dose, é melhor usar super triplo, que é melhor do que biofertilizante, que é melhor do que fosfato de rocha. Dificilmente vão ser linhas tão paralelas assim. Certo? Sempre vai ter um que um pouquinho mais, um pouquinho menos. E dificilmente vai ser também o absurdo que está no gráfico de baixo. Mas olhando o gráfico de baixo,
Qual o melhor fertilizante? Qual o melhor fertilizante? A pergunta foi essa. Faz sentido eu responder isso aí? Existe um melhor fertilizante? Por que não, Lohane? Dependendo da dose, existe um melhor fertilizante ou não. Nas primeiras doses, até 25, qualquer um dá no mesmo. Na dose mais alta, aí o super triplo fica melhor. Mas até 25 quilos, então não faz sentido dizer qual é o melhor fertilizante. Também não faz sentido dizer qual é a melhor dose. Se eu for colocar fosfato de rocha, tá tudo no mesmo. Qualquer dose, 0 ou 10 e 150 é a mesma coisa. Mas se eu for colocar super triplo, com certeza 150 é melhor do que 10. Quando não tem interação, eu posso dizer qual é o melhor fertilizante, qual é a melhor dose. A melhor dose é 150, com qualquer fertilizante. O melhor fertilizante é super triplo, com qualquer dose. Então eu posso afirmar isso aí. Os dois efeitos são independentes entre si. Todo mundo está vendo isso nos dois gráficos? Certo? Repito, dificilmente os gráficos ficariam tão limpozinhos quanto esses. Tá? Isso aqui é fim didático, né? A gente coloca para maximizar o impacto visual. Certo? Não. São feios, mas são do Excel mesmo. O Sais gera gráficos de interação. Na realidade, o Sais pode fazer gráficos lindíssimos. Eu nunca aprendi a fazer, mas ele pode fazer. A mesma coisa com R. Ele tem condições de fazer gráficos de primeiríssima linha. Você precisa dedicar tempo a aprender a usar a ferramenta. Como eu consigo fazer gráficos suficientemente razoáveis, com detalhe português, não é acidente de percurso, não, é intencional. Com o Excel, tá? Eu faço com o Excel, mas você gera gráficos melhores do que esses, inclusive com alguma coisa que faz mais sentido do que unidade para o eixo Y, certo? Com o size ou com R. Só precisa aprender a fazer. Tranquilo, gente? Ah, daqui começaria a análise. Eu vou falar isso aqui, mas na semana que vem a gente continua repetindo a partir daqui. Certo? Já são 4h30. Vai ficar meio complicado. A aula já foi uma aula meio densa, com muita novidade para vocês. Então eu prefiro dividir, isso me dá 2 sabatinas diferentes também para o assunto. Certo? Uma sabatina que já vai estar disponível para vocês na quarta-feira, e na semana que vem tem uma nova sabatina com outros aspectos desse assunto. Tá? Mas não é nem a razão principal. É uma razão secundária. Eu poderia colocar as 2 sabatinas dessa semana também. Ou simplesmente, sendo mais sacana ainda, uma sabatina só com 10 questões. Mas a ideia, a razão básica é que eu acho que é um assunto importante e novidade o suficiente para vários de vocês, que é melhor parar, ruminar um pouquinho em cima dele, ter chance de ter dúvida e recomeçar na segunda-feira, já que a gente tem margem para isso. Nós temos, depois de hoje, uma aula para medições repetidas e parcela subdividida, uma outra aula para análise multivariada, uma aula para amostragem. E aí, talvez eu prepare mais uma aula, mas tem 4 ou 5 assuntos mais somente para cobrir o semestre. Então a gente está com uma certa folga. Certo?
O semestre vai até final de julho, então a gente tem tempo para dividir isso aqui em 2 aulas. Tá? Eu não dividi por alguma razão que eu não me lembro qual foi o PowerPoint em 2 aulas, mas agora já foi. Tranquilo, gente? Então o que é que nós temos? Nesse caso, não é bem um fatorial. Tem limitações aqui a um fatorial, mas dá para considerar como fatorial para fins didáticos. Então, 2 sistemas silvopastoriz, braquiária com glericídia ou braquiária com sabiá, são 2 leguminosas arbóreas. Distância da linha da leguminosa, ou seja, embaixo da linha, a 2, 4, 6 ou 8 metros de distância, desde o ponto que vai ter mais efeito da leguminosa até o ponto que vai ter menos efeito da leguminosa. Não. Eu estou calculando, na verdade, aqui já o específico, para ver se eu consigo entender. Certo. E tem 2 profundidades de amostragem. Camada 0 a 10, camada 10 a 20. Certo? Isso, a rigor, não é um fatorial. Porque, por exemplo, eu não posso fazer um sorteio e que 10 a 20 fica acima do 0 a 10. Certo? Então, é um caso de medições repetidas, na verdade. Certo? Mas a estrutura, embora corretamente não seja, a estrutura lógica parece com um fatorial. Tem 3 fatores, nesse caso. Espécie, posição e profundidade. E eu vou estudar todas as combinações dessas 3 coisas. E essas 3 coisas podem interferir. Ou seja, o comportamento 0 a 10 para plantas sob glicídia pode ser diferente do comportamento 10 a 20 de plantas sob glicídia. E pode ser diferente do que acontece se a planta for sabiá em vez da glicídia. Certo? Porque o sistema radicular das plantas pode ter distribuição diferente que faça com que isso aconteça. A distância da planta vai ter efeito. A glicídia, a folha cai mais embaixo, então vai ter um efeito mais localizado. Sabiá abre mais a folhagem, então vai ter efeito até mais longe. Dá mais sombra também. Então tem um efeito mais longe da distância, porque o efeito é pela folhagem que cai, né? Então esse tipo de coisa que afeta o conjunto, afeta o comportamento. Uma coisa pode afetar o comportamento da outra. Repetindo que não é um fatorial propriamente dito, mas para treinamento serve. Ok? E aí nós temos 3 variáveis, carbono microbiano, respiração microbiana e quociente metabólico, em 2 épocas diferentes para complicar um pouquinho mais ainda a lógica. Tá? Esses dados são os dados do trabalho para vocês. Tá? E aí a gente para aqui. Isso aí começaria a análise de dados, mostrando um exemplo. Um fatorial tipicamente ficaria com uma organização mais ou menos assim. Tá? Fator 1, fator 2, fator 3, blocos, se for de alinhamento em blocos, e uma coluna para cada variável. Isso aí seria a estrutura típica de um Excel e um fatorial. Daí para frente já entra no size e, portanto, a gente para por aqui por hoje. Até segunda-feira, sabatina entrando na quarta-feira, trabalho disponível a partir de quarta-feira, mas a gente vai... trabalho de regressão até hoje ou até amanhã, não é isso? O de regressão múltipla. Tchau. Tchau, Paulo. Bom fim de semana. Boa semana, melhor dizendo. Vai cuidar da sua mãe. Chispa.